Elisa Barreira nunca imaginou que aos 36 anos estaria de joelhos no chão de uma cobertura luxuosa na zona sul de São Paulo, esfregando pisos de mármore italiano com as mãos cobertas por luvas amarelas puídas. Ela que sonhara em ser professora, que estudara à noite durante anos, que conhecera o amor e construíra planos ao lado de um homem bom, agora carregava nas costas o peso de uma viuvez precoce e uma filha de 8 anos para sustentar sozinha. O acidente que levou seu marido acontecera há 2 anos, e desde então a vida de Elisa se resumia a ônibus lotados antes do amanhecer, uniformes azuis desbotados e a sensação constante de invisibilidade. Quando foi contratada pela família Queiroz, ela sabia exatamente o que esperar. Gente rica não olha para gente como ela, não de verdade. E Elisa já havia aprendido a não esperar nada além do salário no final do mês. Diego Queiroz era o tipo de homem que a vida inteira aprendera a conquistar, nunca a agradecer. Aos 42 anos, comandava 3 empresas, dirigia carros importados e usava relógios que custavam mais do que Elisa ganharia em 5 anos de trabalho. Ele mal percebia a presença dela. Nos primeiros dias, passava por Elisa no corredor como se ela fosse parte da mobília. Um bom dia seco, um aceno distraído, nada mais. A esposa, Mariana Peixoto, era ainda pior. Linda perfumada, sempre de salto alto mesmo dentro de casa. Mariana tratava Elisa com aquela polidez fria e distante reservada a quem presta serviços. Não era grosseira, mas também não era humana, apenas funcional. Elisa limpava, Mariana inspecionava, Elisa arrumava, Mariana apontava o que faltava. E assim os dias se repetiam, silenciosos e vazios de qualquer conexão real. Mas as crianças eram diferentes. Caio, Lucas e Pedro tinham 5 anos e olhos curiosos demais para ignorar a mulher de uniforme azul que entrava em casa 3 vezes por semana. Desde o primeiro dia, os trigêmeos a observavam de longe, com aquela mistura de timidez e fascínio que só crianças pequenas têm. Elisa tentava manter distância. Ela sabia que não era paga para interagir com eles, apenas para limpar. Mas como ignorar 3 meninos que a seguiam de cômodo em cômodo, fazendo perguntas, mostrando desenhos, pedindo atenção com aquela insistência doce e inocente? No início, Elisa apenas sorria e desviava. Mas aos poucos, sem perceber, começou a responder, a elogiar um desenho, a ajudar a encontrar um brinquedo perdido, a secar uma lágrima quando Pedro tropeçou e ralou o joelho. A casa dos Queiroz era imensa, moderna, cheia de tecnologia e objetos caros, mas era também profundamente silenciosa. Diego saía cedo e voltava tarde. Mariana passava as manhãs na academia, as tardes no salão, os fins de semana em eventos sociais. Os trigêmeos cresciam cercados de brinquedos eletrônicos, tablets, televisões em cada quarto, mas raramente tinham a atenção dos pais por mais de alguns minutos seguidos. Havia uma babá, claro, mas ela passava a maior parte do tempo no celular enquanto os meninos brincavam sozinhos. Elisa percebia tudo isso. Percebia o vazio disfarçado de luxo. Percebia a solidão daquelas 3 crianças que tinham tudo, exceto o que mais importava. E algo dentro dela, aquele instinto materno que a perda não conseguira apagar, começou a despertar. Foi numa terça-feira que tudo começou a mudar de verdade. Elisa estava limpando a sala quando ouviu um choro baixinho vindo do quarto dos meninos. Ela hesitou. Não era sua responsabilidade, mas o choro continuou, fraco e solitário. Elisa largou o pano de chão e foi até lá. Encontrou Lucas sentado no canto da cama, abraçando um ursinho velho, com o rosto molhado de lágrimas. A babá estava na cozinha, distraída. Elisa se ajoelhou na frente do menino e perguntou baixinho o que havia acontecido. Lucas disse que tinha tido um pesadelo na noite anterior e chamado a mãe, mas ela não veio. Disse que tinha medo de dormir de novo. Elisa sentiu o coração apertar. Sem pensar muito,
Pegou o menino no colo, sentou-se com ele na cama e começou a cantarolar uma canção de ninar, que costumava cantar para a própria filha. Lucas relaxou nos braços dela e, em poucos minutos, estava sorrindo de novo. Daquele dia em diante, algo mudou. Os trigêmeos começaram a procurar Elisa sempre que ela estava na casa. Caio mostrava seus carrinhos. Pedro pedia ajuda com quebra-cabeças. Lucas ficava perto dela enquanto limpava, só para conversar. Elisa tentava manter o profissionalismo, mas era impossível resistir àquela pureza, àquele carinho genuíno. Ela se via sorrindo mais, brincando entre uma tarefa e outra, ensinando coisas simples que aprendera com a própria mãe, e os meninos floresciam. Riam mais, corriam até ela quando chegava, chamavam seu nome com alegria. Pela primeira vez em anos, Elisa se sentia vista, se sentia importante, não pelo dinheiro que ganhava, mas pelo amor que dava. Mas ela sabia que aquilo não podia durar para sempre. Pessoas como ela não pertenciam àquele mundo. E foi exatamente isso que Mariana Peixoto deixou claro numa tarde de quinta-feira. Ela voltou para casa mais cedo e encontrou Elisa sentada no chão da sala, com os 3 meninos ao redor, ouvindo uma história que ela contava enquanto dobrava toalhas. Mariana parou na porta, observou por alguns segundos com uma expressão dura e depois chamou Elisa até a cozinha. A voz dela era calma, mas cortante. Disse que Elisa estava ali para limpar, não para brincar. Que os meninos tinham babá, professores, tudo o que precisavam, que ela não deveria se envolver. Elisa pediu desculpas, sentindo a vergonha queimar o rosto. Mariana apenas acenou com a mão, dispensando-a. Naquela noite, Elisa voltou para casa com o coração apertado, sentindo-se menor do que nunca. Mas o que ela não sabia era que, em poucos dias, tudo mudaria de uma forma que nenhum deles poderia prever. Porque às vezes a vida nos coloca exatamente onde precisamos estar, mesmo que não saibamos disso ainda. Diego Queiroz acordava todos os dias às 5:30 da manhã. Treino na academia particular do prédio, banho rápido, café reforçado e reuniões que começavam antes das 7. Ele construíra um império do zero, como gostava de dizer, e não tinha tempo para fraquezas ou sentimentalismos. O sucesso exigia sacrifícios, e Diego sempre esteve disposto a pagá-los. Mas nos últimos meses, algo estranho vinha acontecendo. Às vezes, no meio de uma negociação importante, sua mente vagava. Ele se pegava pensando nos filhos, em como estavam crescendo rápido, em como mal os via acordados durante a semana. Eram pensamentos breves, logo sufocados pela próxima reunião, pelo próximo contrato, pela próxima meta. Diego não tinha tempo para dúvidas. Homens como ele não podiam se dar ao luxo de questionar as próprias escolhas. Mas a sensação de vazio persistia, discreta e incômoda, como uma pedra no sapato que ele fingia não sentir. Mariana era diferente. Ela não fingia sentir nada. Casara-se com Diego aos 28 anos, apaixonada pelo homem ambicioso e charmoso que prometera dar-lhe o mundo. E ele cumprira a promessa. Roupas de grife, carros de luxo, viagens internacionais, uma vida de revista. Mariana se tornara exatamente o que sempre sonhara ser. Uma mulher admirada, invejada, fotografada. Sua rotina era impecável. Personal trainer às 7 da manhã, dermatologista às 10, almoço com amigas às 13, salão de beleza às 15. Os trigêmeos? Bem, para isso existiam babás, escolas particulares e uma agenda de atividades extracurriculares que mantinha os meninos ocupados e longe de qualquer possibilidade de bagunça ou inconveniência. Mariana amava os filhos, claro, do jeito dela, de longe, sem sujar as mãos ou comprometer a rotina. Afinal, ela pensava, não era para isso que se pagava funcionários. Caio, Lucas e Pedro cresciam naquele ambiente de luxo estéril, como plantas tentando florescer sem sol. Tinham tudo o que uma criança poderia querer em termos materiais. Videogames de última geração, brinquedos importados,
roupas de marca, quartos temáticos decorados por arquitetos renomados. Mas quando a noite chegava e a casa ficava silenciosa, os três meninos se reuniam na mesma cama, abraçados, tentando espantar juntos o medo do escuro e da solidão. Eles não sabiam nomear o que sentiam, não tinham vocabulário para explicar aquele aperto no peito quando viam outras crianças sendo buscadas na escola pelos pais, quando ouviam histórias de famílias que jantavam juntas, que brincavam no parque, que conversavam antes de dormir. Os trigêmeos apenas sentiam profundamente que algo essencial faltava em suas vidas. Foi por isso que, quando Elisa apareceu, os três a reconheceram imediatamente. Não conscientemente, não com palavras, mas com aquele instinto puro que crianças têm para identificar bondade genuína. Elisa não os via como enfeites ou projetos. Ela os via como pessoas. Pequenas, sim, mas reais, importantes, dignas de atenção. E isso mudava tudo. Caio, o mais falante dos três, começou a esperar ansioso pelos dias em que Elisa vinha trabalhar. Ele guardava desenhos para mostrar a ela, inventava histórias para contar, fazia perguntas sobre a vida dela, curioso e genuinamente interessado. Lucas, mais tímido, apenas ficava por perto, observando-a trabalhar, sentindo-se seguro em sua presença. E Pedro, o mais sensível, começou a chamá-la de Tia Elisa, um apelido que nasceu naturalmente e que ela não teve coragem de corrigir. Elisa tentava ser discreta. Depois da bronca de Mariana, ela tomava cuidado redobrado para não ultrapassar limites. Mas era impossível ignorar completamente os meninos. Quando eles pediam ajuda, ela ajudava. Quando choravam, ela consolava. Quando riam, ela ria junto. Tudo isso em silêncio, em momentos roubados entre uma tarefa e outra, sempre com um olho na porta, sempre com medo de ser flagrada novamente. Mas os trigêmeos não entendiam de limites ou hierarquias sociais. Para eles, Elisa era simplesmente alguém que os enxergava, que se importava, que preenchia um vazio que nem sabiam que existia. E quanto mais tempo passavam juntos, mais aquele vínculo se fortalecia, silencioso e poderoso como raízes crescendo sob a terra. Diego não percebia nada disso. Ele mal estava em casa. Quando chegava a noite, os meninos já estavam dormindo. Nos finais de semana, sempre havia compromissos, eventos, viagens de negócios. Ele via os filhos apenas em flashes rápidos. Um beijo de boa noite apressado, um aceno de bom dia distraído, uma conversa de 2 minutos sobre a escola. Diego se dizia um bom pai. Afinal, ele provia. Dava aos meninos o melhor de tudo. Educação de primeira, saúde, segurança, conforto. O que mais uma criança poderia precisar? Ele não entendia que dinheiro não abraça, que brinquedos caros não contam histórias, que uma casa grande e vazia é apenas isso, vazia. E que seus filhos estavam crescendo sem conhecê-lo de verdade, sem ter memórias reais dele, sem saber como era brincar com o pai. Mariana, por sua vez, percebia tudo, mas escolhia ignorar. Ela via como os meninos corriam para Elisa quando ela chegava. Via como pediam por ela quando estavam tristes. Via como falavam dela com carinho e admiração. E isso a incomodava. Não porque sentisse ciúme maternal, mas porque aquilo parecia uma crítica silenciosa ao seu estilo de vida, às suas escolhas, à mulher que ela escolhera ser. Mariana não queria ser o tipo de mãe que ficava em casa fazendo biscoitos e brincando no chão. Ela tinha construído uma imagem, uma vida, uma identidade que ia muito além da maternidade. E não estava disposta a abrir mão disso. Então, decidiu que o problema não era ela, era Elisa. Aquela mulher estava ultrapassando limites, criando vínculos inadequados, confundindo os meninos. Precisava ser colocada no seu lugar, e Mariana sabia exatamente como fazer isso. Ela apenas esperava o momento certo. Enquanto isso, a vida continuava seu curso na cobertura dos Queiroz.
Diego mergulhado em planilhas e estratégias, Mariana em salões e academias, os trigêmeos em suas rotinas programadas. E Elisa limpando em silêncio, carregando consigo o peso de um amor que não podia demonstrar, de um vínculo que não tinha permissão para existir. Ela sabia que aquilo não terminaria bem. Sabia que mais cedo ou mais tarde seria forçada a se afastar. Mas enquanto isso não acontecia, ela permitia-se aqueles pequenos momentos de felicidade roubada. Os sorrisos dos meninos, os abraços furtivos, as histórias contadas em voz baixa, eram migalhas, ela sabia. Mas para alguém que vivera com tão pouco por tanto tempo, migalhas ainda tinham gosto de festa. Até que chegou aquela quinta-feira, o dia em que tudo mudou. O dia em que Diego voltou para casa mais cedo e viu algo que jamais imaginara ver. E aí, o que você faria no lugar de Elisa? Se fosse você, continuaria se aproximando das crianças, mesmo sabendo que isso poderia custar seu emprego? Deixe sua opinião nos comentários. Quinta-feira, 14 de março. Diego Queiroz saiu de casa às 6h15 da manhã, como sempre. Reunião importante às 8, almoço com investidores ao meio-dia, apresentação de resultados à tarde. Mais um dia intenso, mais uma maratona de decisões e números. Ele beijou Mariana distraidamente na testa, acenou para os trigêmeos que tomavam café com a babá e entrou no elevador privativo com a mente já mergulhada em planilhas e estratégias. O motorista o esperava na garagem. O trânsito estava pesado, mas Diego aproveitou para revisar documentos no tablet. Chegou ao escritório pontualmente, como sempre. A manhã transcorreu em ritmo frenético. Reuniões, telefonemas, decisões que movimentavam milhões. E então, às 11h40, seu sócio ligou, informando que o investidor principal cancelara o almoço de última hora. Problema familiar urgente. Reagendariam para a semana seguinte. Diego ficou irritado por alguns minutos, mas depois percebeu que aquilo lhe dava uma folga inesperada na agenda. Uma tarde livre. Algo raro, quase inédito. Ele pensou em aproveitar para adiantar outras reuniões, mas algo estranho o fez hesitar. Uma sensação que não conseguia nomear. Cansaço, talvez. Ou apenas curiosidade. Fazia meses que Diego não almoçava em casa. Fazia ainda mais tempo que não via os filhos acordados durante a semana. Sem pensar muito, ele pegou o celular e avisou ao motorista que voltaria para casa. Ligou para Mariana, mas ela não atendeu. Provavelmente estava na academia ou no salão. Tanto faz. Diego guardou o telefone, ajustou a gravata e saiu do escritório com aquela sensação estranha de estar fazendo algo errado, mesmo que não soubesse exatamente o quê. No caminho, olhou pela janela do carro e viu a cidade passar. Pessoas correndo, buzinas, pressa, pressa, sempre pressa. Ele vivia assim há anos. Mas naquele momento, pela primeira vez em muito tempo, Diego se permitiu desacelerar. Chegou em casa por volta das 13 horas. O porteiro cumprimentou-o surpreso. Diego subiu no elevador em silêncio, ajustando o paletó caro, sentindo o peso do relógio suíço no pulso. A porta da cobertura estava entreaberta, como sempre ficava quando alguém estava em casa. Ele entrou sem fazer barulho. A sala estava silenciosa. Nenhum som de televisão, nenhum tablet ligado, nenhuma babá eletrônica emitindo vozes artificiais. Apenas silêncio. E então ele ouviu. Risadas. Risadas puras, genuínas, infantis, vindas da sala principal. Diego franziu a testa e caminhou em direção ao som. E quando virou a esquina e entrou na sala, o que viu o fez parar completamente. Congelou. O ar fugiu dos pulmões. O coração deu um pulo estranho. Ali, no meio daquela sala de mármore importado e móveis de design premiado, estava uma cena que ele jamais imaginara presenciar. Elisa estava de joelhos no chão. Uniforme azul desbotado, luvas amarelas puídas, cabelo preso em um coque simples.
e sobre suas costas, montados como se ela fosse um cavalo, estavam Caio, Lucas e Pedro. Os 3 meninos riam com aquela alegria escancarada que só crianças têm. Caio segurava os ombros de Elisa, gritando: "Mais rápido, tia! Mais rápido!" Lucas ria tanto que mal conseguia se segurar. Pedro tinha os bracinhos em volta do pescoço dela, a bochecha encostada em suas costas, com aquele sorriso largo e despreocupado. Elisa avançava devagar pelo chão, fazendo sons de cavalo, rindo junto com eles, completamente entregue àquela brincadeira simples e antiga. Não havia tablets, não havia telas, não havia tecnologia ou brinquedos caros. Apenas uma mulher de uniforme e 3 crianças felizes. Simplesmente felizes. E Diego não conseguia se mover. Ele não sabia quanto tempo ficou ali, parado na entrada da sala, observando aquela cena. Segundos, minutos. O tempo parecia ter parado. Algo dentro dele se rompeu. Uma comporta que estivera fechada por anos, trancada a 7 chaves, de repente cedeu. Ele tentou nomear o que sentia. Raiva? Não. Surpresa? Sim, mas não só isso. Vergonha? Talvez. Inveja? Definitivamente. Diego Queiroz, o homem que tinha tudo, sentia inveja de uma faxineira. Inveja porque ela estava ali, no chão, suja de poeira e feliz. Porque seus filhos riam com ela de um jeito que nunca riam com ele. Porque ela conhecia aqueles meninos de uma forma que ele jamais conhecera. E porque, naquele momento fugaz e devastador, Diego percebeu que não sabia brincar com os próprios filhos. Não sabia o que os fazia rir. Não sabia suas brincadeiras preferidas. Não sabia quase nada. Elisa percebeu a presença dele antes dos meninos. Ela levantou os olhos e viu Diego parado ali, de terno impecável, com aquela expressão que ela não conseguia decifrar. O rosto dela mudou instantaneamente. O sorriso morreu, os olhos se arregalaram, as bochechas coraram de vergonha. Ela tentou se levantar rapidamente, quase derrubando os meninos no processo. As luvas amarelas tremiam. A voz saiu baixa, engasgada, cheia de medo. Ela começou a se desculpar. Disse que os meninos pediram. Disse que foi só 1 minuto. Disse que voltaria ao trabalho imediatamente. As palavras saíam atropeladas, desesperadas. Elisa sabia que aquilo podia custar seu emprego, sua única fonte de renda, o sustento da filha. Tudo por alguns minutos de distração, de humanidade, de amor. Ela queria desaparecer, afundar no chão de mármore e sumir, mas não podia. Então ficou ali, de pé, de cabeça baixa, esperando a bronca. Ou pior. Mas Diego não disse nada. Absolutamente nada. Ele apenas olhou para ela. Depois, olhou para os filhos. Caio, Lucas e Pedro haviam corrido até ele assim que o viram gritando: "Papai, papai, você voltou cedo." Eles pulavam ao redor dele, puxando sua gravata, segurando suas mãos, falando todos ao mesmo tempo sobre como a tia Elisa era legal, como ela sabia brincar de tudo, como ela contava histórias engraçadas. Diego ouviu tudo aquilo como se estivesse debaixo d'água. As vozes chegavam abafadas, distantes. Ele acariciou a cabeça de cada um dos meninos automaticamente, mas seus olhos continuavam fixos em Elisa. Ela ainda estava ali, paralisada, com medo, esperando. E Diego não sabia o que dizer, não sabia o que fazer, porque pela primeira vez na vida, ele não tinha controle sobre o que sentia. Então ele apenas acenou com a cabeça, um gesto breve e indecifrável, e saiu da sala sem dizer uma palavra. Elisa ficou ali, tremendo. Os meninos ficaram confusos. Papai não ficaria para brincar? Diego trancou-se no escritório, tirou o paletó, afrouxou a gravata e sentou-se na cadeira de couro. Olhou para as paredes decoradas com prêmios e certificados, para a mesa de mogno maciço, para a vista privilegiada da cidade. E pela primeira vez em muito tempo, nada daquilo fez sentido. Ele fechou os olhos
e viu a cena novamente. Elisa de joelhos, os meninos rindo, felicidade pura e simples. Ele, o homem que podia comprar qualquer coisa, não conseguia comprar aquilo, não conseguia ser aquilo. E a pergunta que o atormentou pelo resto da tarde foi simples e brutal. Quando foi que ele deixou de ser pai e virou apenas um provedor? Quando foi que perdeu a capacidade de se ajoelhar no chão e brincar com os próprios filhos? E, mais importante, seria tarde demais para aprender de novo. Obrigado por acompanhar até aqui. O próximo capítulo vai revelar o que Diego decide fazer depois desse momento. E as consequências serão inesperadas. Continue conosco. Diego não conseguiu dormir naquela noite. Ficou deitado ao lado de Mariana, que dormia tranquilamente após sua rotina noturna de cremes e suplementos, enquanto sua mente reproduzia a cena em loop infinito. Elisa de joelhos, os meninos rindo, aquela felicidade simples e devastadora. Ele virou de um lado para o outro, olhou para o teto, checou o celular dezenas de vezes sem motivo. Às 4 da manhã, desistiu de dormir. Levantou-se, foi até a cozinha, preparou um café e sentou-se na varanda da cobertura, observando a cidade ainda adormecida lá embaixo. São Paulo começava a despertar devagar, com suas primeiras luzes se acendendo, seus primeiros carros nas ruas. E Diego se perguntou quantas outras pessoas naquela cidade imensa também estavam acordadas, atormentadas por verdades inconvenientes que prefeririam não ter descoberto. Ele pensou em ligar para alguém, conversar, desabafar. Mas com quem? Seus amigos eram todos como ele, homens de negócios, obcecados por sucesso, que mediam a vida em números e conquistas. Nenhum deles entenderia. Na manhã seguinte, Diego fez algo inédito. Cancelou todas as reuniões do dia. Disse à secretária que tinha assuntos pessoais urgentes para resolver. Ela ficou surpresa, mas não questionou. Diego Queiroz nunca faltava ao trabalho, nunca. Nem quando estava gripado, nem quando estava exausto. Trabalho sempre vinha em primeiro lugar. Mas naquele dia, algo mudara. Ele esperou até o horário em que sabia que Elisa chegaria para trabalhar. 9 da manhã, como sempre. Mariana já havia saído para a academia. Os meninos estavam com a babá tomando café. E quando Diego ouviu a campainha, quando viu Elisa entrar pela porta dos fundos, com sua bolsa velha e seu uniforme lavado, ele se posicionou de forma a poder observá-la sem ser visto. E observou tudo. Viu como Elisa cumprimentou os meninos com um sorriso genuíno, mesmo depois do susto do dia anterior. Viu como Caio correu até ela para mostrar um desenho novo. Viu como Lucas simplesmente ficou perto dela, em silêncio, apenas querendo sua presença. Viu como Pedro perguntou baixinho se ela estava brava com eles por terem brincado ontem. E viu como Elisa se ajoelhou na altura dos três e disse com aquela voz suave que jamais ficaria brava com eles, que eles eram crianças maravilhosas, que ela apenas precisava trabalhar agora, mas que os amava muito. Diego sentiu um aperto no peito ao ouvir aquela palavra. Amava. Uma faxineira dizendo que amava seus filhos. E os meninos dizendo de volta, naturalmente, sem cerimônia. Te amamos também, tia Elisa. Como se fosse a coisa mais simples do mundo. E talvez fosse. Diego continuou observando. Viu como Elisa limpava a casa com cuidado e dedicação, mas também como aproveitava cada pequeno momento para interagir com os meninos, ensinando Lucas a amarrar o tênis enquanto passava pano na sala, ajudando Pedro a montar um quebra-cabeça enquanto organizava os brinquedos, ouvindo Caio contar histórias da escola enquanto dobrava roupas. Ela não deixava de trabalhar, mas transformava o trabalho em convivência. E os meninos floresciam ao redor dela como plantas que finalmente encontraram sol.
Diego percebeu que nunca havia feito nada daquilo. Nunca ensinara os filhos a amarrar os sapatos. Nunca sentara no chão para montar um quebra-cabeça. Nunca ouvira de verdade as histórias que eles contavam. Sempre havia algo mais importante. Sempre havia uma reunião, um telefonema, um e-mail urgente. Sempre. Por volta das 11 horas, algo aconteceu que quebrou Diego por completo. Caio tropeçou correndo pela sala e caiu, batendo o joelho na quina de uma mesa. O choro foi imediato e alto. A babá estava no banheiro. Mariana não estava em casa. E quem apareceu em segundos, largando tudo o que estava fazendo, foi Elisa. Ela pegou o menino no colo, examinou o joelho com cuidado, limpou o machucado com delicadeza, colocou um curativo que tirou da própria bolsa. E então fez algo que Diego jamais esqueceria. Ela beijou o curativo e disse sorrindo que agora a dor ia embora, porque beijo de mãe tem poder mágico. Caio parou de chorar instantaneamente e a abraçou. E Diego, escondido atrás da porta do escritório, sentiu lágrimas quentes escorrerem pelo rosto. Ele, o empresário bem-sucedido, o homem que não chorava desde a adolescência, estava chorando vendo uma faxineira cuidar do filho dele com mais amor do que ele jamais demonstrara. Quando Elisa saiu daquela tarde, depois de terminar seu trabalho, Diego ainda estava na casa. Ele esperou que ela se despedisse dos meninos, que pegasse sua bolsa velha, que colocasse o casaco surrado. E então, quando ela ia em direção à porta dos fundos, ele a chamou. «Senhor Queiroz», ela disse, assustada, virando-se rapidamente. Diego fez um gesto para que ela se aproximasse. Elisa obedeceu, tensa, com medo do que viria. Ele a olhou por um longo momento, tentando encontrar palavras para sentimentos que nunca havia nomeado. Finalmente, disse apenas isso. «Obrigado». Elisa ficou confusa. «Obrigado pelo quê, senhor?» Ele respirou fundo. «Por cuidar dos meus filhos de verdade. Por enxergá-los, por amá-los». Elisa não soube o que responder. Seus olhos se encheram de lágrimas. Ela apenas acenou com a cabeça e saiu rapidamente, antes que ele pudesse ver que estava chorando. Naquela noite, Diego jantou com a família pela primeira vez em semanas. Sentou-se à mesa, desligou o celular e prestou atenção nos filhos. Perguntou sobre o dia deles. Ouviu suas histórias. Riu com suas piadas sem graça. Mariana o observava com estranheza, mas não disse nada. Depois do jantar, Diego fez algo que não fazia há anos. Levou os 3 meninos para o quarto, deitou-se na cama com eles e leu uma história antes de dormir. Os trigêmeos ficaram radiantes. «Papai está diferente», sussurrou Lucas. «Está mais legal», concordou Pedro. Caio apenas se aconchegou no peito do pai e fechou os olhos, feliz. E Diego percebeu, com uma clareza dolorosa, que havia desperdiçado anos. Anos preciosos, irrecuperáveis, que seus filhos passaram crescendo sem ele. Mas talvez não fosse tarde demais. Talvez ainda houvesse tempo. Talvez. Mas Mariana não via as coisas da mesma forma. Nos dias seguintes, ela percebeu a mudança no marido. Percebeu como ele chegava mais cedo. Como interagia mais com as crianças. Como olhava para Elisa de forma diferente. E aquilo a incomodou profundamente. Mariana não era estúpida, ela entendia o que estava acontecendo. Não era atração física ou romance, era algo pior. Era admiração, respeito. Diego estava vendo em Elisa tudo o que faltava em sua própria esposa, e isso era inaceitável. Então, numa tarde em que Diego chegou em casa mais cedo e novamente encontrou Elisa cantando baixinho, enquanto os meninos desenhavam ao seu redor, Mariana tomou uma decisão. Esperou que Elisa fosse embora. Esperou que as crianças fossem dormir. E então encarou o marido com aqueles olhos frios e calculistas. «Precisamos conversar», ela disse. E Diego soube instantaneamente que a tempestade estava apenas começando. Mariana serviu-se de uma taça de vinho branco. Sentou-se no sofá de couro italiano da sala e encarou o marido com aquela expressão que Diego conhecia bem.
Era a mesma expressão que ela usava quando queria algo, quando não aceitaria um não como resposta, quando já havia tomado uma decisão e apenas esperava que ele concordasse. Diego afrouxou a gravata e sentou-se na poltrona em frente a ela, já sabendo para onde aquela conversa caminharia. Mariana tomou um gole de vinho, cruzou as pernas e foi direto ao ponto. Ela queria que Elisa fosse demitida. Imediatamente, sem aviso prévio, sem explicações, sem segunda chance. Diego sentiu o estômago revirar. Perguntou o motivo. Mariana riu, mas era uma risada sem humor, carregada de veneno. O motivo? Diego realmente precisava perguntar? Aquela mulher estava ultrapassando todos os limites. Estava se comportando como se fosse parte da família. Estava confundindo as crianças. Estava criando vínculos inadequados. E pior, estava fazendo Mariana parecer uma mãe ausente, incompetente, fria. Diego tentou argumentar. Disse que Elisa apenas cuidava bem dos meninos, que não havia nada de errado nisso, que as crianças gostavam dela. Mariana o interrompeu com um gesto brusco. Exatamente, ela disse, a voz subindo um tom. As crianças gostavam dela demais. Chamavam-na de tia. Corriam para ela quando se machucavam. Contavam segredos para ela. Preferiam a companhia dela à dos próprios pais. E aquilo, segundo Mariana, era inadmissível. Uma empregada não tinha o direito de ocupar aquele espaço. Não tinha o direito de se fazer necessária, importante, amada. Ela estava ali para limpar, apenas isso. E se não conseguia manter sua função sem se envolver emocionalmente, então não servia para aquela casa. Diego sentiu a raiva crescer dentro dele. Mas não era raiva de Elisa. Era raiva de Mariana. Da frieza dela. Da crueldade disfarçada de pragmatismo. Da incapacidade de enxergar o óbvio. Ele disse isso. Disse que o problema não era Elisa. O problema eram eles. Mariana e ele. Pais ausentes, distantes, mais preocupados com academias e reuniões do que com os próprios filhos. Disse que Elisa apenas estava preenchendo um vazio que eles haviam criado. Que ela estava dando aos meninos o que eles mais precisavam: atenção, afeto, presença. E que se Mariana se sentia ameaçada por isso, talvez devesse olhar para si mesma ao invés de culpar uma faxineira. As palavras saíram duras, cortantes, acumuladas durante dias de observação silenciosa. Mariana ficou pálida. Depois, vermelha. Seus olhos brilharam de raiva. Ela levantou-se bruscamente, jogou o resto do vinho na pia da cozinha e voltou para a sala com os punhos cerrados. Como ele se atrevia a culpá-la? Ela que abdicara do próprio corpo para gerar 3 filhos. Ela que mantinha aquela casa impecável, aquela vida perfeita, aquela imagem de família bem-sucedida. E agora Diego a acusava de ser mamãe? A discussão escalou rapidamente. Vozes se ergueram. Acusações foram lançadas de ambos os lados. Mariana disse que Diego era hipócrita, que passara anos ignorando os filhos e agora queria bancar o pai do ano. Diego disse que Mariana era egoísta, que transformara a maternidade em acessório, em fotografia para redes sociais, em algo performático e vazio. Mariana gritou que se ele estava tão apaixonado pela faxineira, talvez devesse ir morar com ela na periferia. Diego respondeu que talvez devesse mesmo, porque pelo menos lá ele encontraria algo real, algo humano, algo que não fosse plástico e superficial como a vida que haviam construído. E foi nesse momento, no auge da briga, que perceberam que não estavam mais sozinhos. Caio, Lucas e Pedro estavam parados na entrada da sala de pijama, abraçados uns aos outros, com os olhos arregalados e assustados, chorando em silêncio. Diego e Mariana congelaram. O silêncio que se seguiu foi devastador. Os meninos não disseram nada, apenas choravam, aquele choro baixinho e sufocado de quem tem medo, de quem não entende o que está acontecendo, mas sabe que é ruim. Mariana virou o rosto, incapaz de encarar os filhos. Diego sentiu o coração se partir.
Ele se aproximou das crianças, ajoelhou-se na frente deles e tentou explicar que mamãe e papai estavam apenas conversando, que estava tudo bem, que eles não precisavam se preocupar. Mas as crianças não eram bobas. Elas sabiam que aquilo não era apenas uma conversa. Sabiam que algo estava quebrado. Caio perguntou com a voz trêmula se a tia Elisa ia embora. Diego não soube o que responder. Lucas perguntou se era culpa deles. Pedro apenas continuou chorando, agarrado aos irmãos. E naquele momento Diego tomou uma decisão que mudaria tudo. Ele levou os meninos de volta para o quarto, deitou-se com eles até que parassem de chorar, até que pegassem no sono. Depois voltou para a sala. Mariana ainda estava lá, sentada no sofá, com uma expressão dura e distante. Diego sentou-se ao lado dela e falou baixo, mas firme. Elisa não seria demitida. Pelo contrário, ele ofereceria a ela um novo cargo, com salário justo, com reconhecimento, com respeito. Ela seria, oficialmente, a cuidadora educadora dos meninos. Teria horários fixos, benefícios, dignidade. E se Mariana não concordasse, se ela continuasse a tratar Elisa com desprezo, então, talvez eles precisassem repensar não apenas o emprego de Elisa, mas o próprio casamento. Mariana olhou para ele chocada. Diego estava dando um ultimato. Pela primeira vez em 15 anos de casamento, ele estava traçando uma linha e escolhendo um lado, e não era o lado dela. Mariana não respondeu naquela noite. Levantou-se e foi para o quarto batendo a porta. Diego ficou sozinho na sala, exausto, mas também estranhamente aliviado. Pela primeira vez em muito tempo, ele havia tomado uma decisão baseada no que era certo, não no que era conveniente. No dia seguinte, ele acordou cedo, tomou café e saiu de casa antes que Mariana acordasse. Tinha algo importante a fazer. Algo que não podia esperar. Pegou o carro, dispensou o motorista e dirigiu até a periferia de São Paulo, até o bairro onde Elisa morava. Procurou o endereço que constava na ficha de empregada. Encontrou uma casa simples, pequena, com portão de ferro velho e paredes que precisavam de pintura. Estacionou na frente e ficou ali por alguns minutos, olhando para aquela casa, imaginando a vida que Elisa levava longe da cobertura luxuosa. Respirou fundo. Desceu do carro e bateu na porta. Elisa abriu a porta com o rosto ainda inchado de sono. Era sábado de manhã, um dos poucos dias em que podia descansar, dormir até mais tarde, aproveitar algumas horas com a filha antes de retomar a rotina exaustiva. Ela usava um roupão velho e chinelos gastos. O cabelo solto caía sobre os ombros de forma desalinhada. Quando viu Diego Queiroz parado ali, de calça jeans e camisa simples, sem o terno impecável, sem a postura corporativa, ela sentiu o mundo girar. O primeiro pensamento foi de pânico. Ele viera pessoalmente para demiti-la, para dizer que não precisava mais voltar, que havia ultrapassado todos os limites. Elisa segurou a maçaneta da porta com força, preparando-se para o pior. Mas então, Diego fez algo inesperado. Ele pediu, com a voz baixa e cansada, se podia entrar, se podia conversar com ela por alguns minutos. Elisa hesitou, constrangida com a simplicidade da casa, com a pobreza evidente de tudo ao redor. Mas não podia recusar. Era o patrão. Então abriu a porta e o deixou entrar. A sala era pequena, com um sofá velho coberto por uma manta de crochê, uma televisão antiga sobre um rack de madeira arranhada, porta-retratos com fotos desbotadas nas paredes. Tudo limpo, organizado, mas visivelmente marcado pela falta de recursos. Diego sentou-se quando Elisa o ofereceu e ficou ali por um momento, apenas observando ao redor, tentando encontrar as palavras certas. Elisa permaneceu de pé, nervosa, torcendo as mãos. Ele começou devagar. Disse que viera ali para pedir desculpas. Elisa franziu a testa confusa. Desculpas por quê? Diego respirou fundo e explicou. Desculpas por tê-la tratado como invisível durante todos aqueles meses.
por nunca ter perguntado seu nome completo, sua história, seus sonhos, por tê-la reduzido a uma função, a um serviço, a algo descartável e substituível, por ter sido cego demais para enxergar que ela era, na verdade, a pessoa mais importante naquela casa, porque ela fazia o que ele e Mariana não conseguiam fazer. Ela amava os meninos. Simplesmente isso, sem segundas intenções, sem esperar nada em troca, sem medir esforços. Elisa sentiu as lágrimas escorrerem pelo rosto antes mesmo de perceber que estava chorando. Ninguém nunca havia falado com ela daquela forma. Ninguém nunca havia reconhecido o que ela fazia, o que ela sentia, o valor do seu trabalho invisível e silencioso. Ela tentou dizer que apenas fazia seu trabalho, mas Diego a interrompeu suavemente. Não, ele disse. Ela fazia muito mais que isso. Ela ensinava, cuidava, consolava, amava. Ela era educadora, enfermeira, psicóloga, mãe emprestada e merecia ser reconhecida por isso. Diego então fez a proposta. Não queria mais que Elisa fosse a faxineira. Queria que ela fosse a cuidadora oficial dos trigêmeos, com carteira assinada, salário digno, horários justos, benefícios completos. Ela teria um quarto na cobertura se quisesse, ou poderia trabalhar em horário comercial e voltar para casa todos os dias. Teria a autonomia para educar os meninos, para tomar decisões sobre a rotina deles, para ser tratada com o respeito e a dignidade que sempre merecera. Elisa não conseguia acreditar no que ouvia. Perguntou sobre Mariana. O que a patroa achava disso? Diego foi honesto. Disse que Mariana não estava feliz, mas que estava aprendendo a aceitar. Que o casamento deles estava em crise, mas que aquilo não era culpa de Elisa. Era consequência de anos de escolhas erradas, de prioridades invertidas, de uma vida construída sobre aparências ao invés de essência. E que, independentemente do que acontecesse entre ele e Mariana, os meninos precisavam de Elisa. Precisavam de alguém que os enxergasse de verdade, que os amasse incondicionalmente, que estivesse presente não apenas fisicamente, mas emocionalmente. E essa pessoa era ela. Sempre fora. Elisa cobriu o rosto com as mãos e chorou. Chorou de alívio, de gratidão, de exaustão acumulada. Chorou porque finalmente, depois de tanto tempo sendo invisível, alguém a via, alguém a valorizava, alguém entendia. Diego esperou que ela se acalmasse. Não apressou, não constrangeu. Apenas ficou ali, respeitando aquele momento, aquela dor sendo transformada em esperança. Quando Elisa finalmente conseguiu falar, disse que aceitava, que seria uma honra cuidar daquelas crianças, que elas já tinham um pedaço enorme do seu coração e que faria tudo ao seu alcance para vê-las felizes, saudáveis, amadas. Diego sorriu. Era um sorriso cansado, mas genuíno. Ele se levantou, estendeu a mão e disse que começariam na segunda-feira. Com um novo contrato, novas condições, um novo começo. Elisa apertou aquela mão, ainda sem acreditar completamente que aquilo era real. E quando Diego saiu da casa dela, quando ela fechou a porta e encostou as costas nela, respirando fundo, sentiu algo que não sentia há anos. Sentiu esperança. Sentiu dignidade. Sentiu que talvez, apenas talvez, as coisas boas também acontecessem com pessoas como ela. Os meses que se seguiram trouxeram mudanças profundas para todos. Elisa assumiu oficialmente o cargo de cuidadora educadora dos trigêmeos. Tinha um quarto confortável na cobertura, um salário que permitia não apenas sobreviver, mas viver com dignidade, dar uma vida melhor para a própria filha. Mariana, depois de semanas de tensão e silêncios pesados, começou lentamente a aceitar a nova realidade. Não por bondade, mas por pragmatismo. Ela percebeu que Diego estava sério, que ele mudara, que não era mais o homem que ela podia manipular ou ignorar. E percebeu também, embora custasse admitir, que os meninos estavam diferentes. Mais felizes, mais seguros, mais equilibrados, e que Elisa tinha um papel fundamental nisso. Com o tempo, Mariana até começou a observar Elisa, a aprender com ela,
a entender que ser mãe não era sobre fotos perfeitas em redes sociais, mas sobre presença, paciência, amor incondicional. Era uma transformação lenta e difícil, mas estava acontecendo. Diego também mudou. Ele reestruturou sua rotina, delegou mais responsabilidades no trabalho, criou limites entre vida profissional e pessoal. Passou a jantar com os filhos todas as noites, a levá-los ao parque nos fins de semana, a sentar no chão e brincar com eles, mesmo que inicialmente se sentisse desajeitado e sem jeito. Caio, Lucas e Pedro floresceram com aquela nova dinâmica familiar. Riam mais, brigavam menos, dormiam melhor. Tinham finalmente o que toda criança merece: pais presentes e alguém que os amava sem condições. E aquela pessoa era Elisa. Ela se tornou parte fundamental daquela família. Não como empregada, mas como alguém essencial, insubstituível. Meses depois, na festa de aniversário de 6 anos dos trigêmeos, Diego fez questão de apresentar Elisa aos convidados não como funcionária, mas como a mulher que ensinara à família Queiroz o verdadeiro significado de amor, dedicação e humanidade. Naquele dia, enquanto via as 3 crianças correrem pelo salão de festas, rindo e brincando, cercadas de amor verdadeiro, Elisa pensou em tudo o que havia acontecido. Pensou no dia em que chegara naquela casa pela primeira vez, invisível e assustada. Pensou no momento em que fora flagrada brincando de cavalinho com os meninos. Pensou no medo de ser demitida, na vergonha, na incerteza. E pensou em como tudo se transformara. Não por mágica, não por sorte, mas porque alguém escolheu enxergar, alguém escolheu valorizar, alguém escolheu mudar. E aquela escolha salvara não apenas o emprego dela, mas uma família inteira. Diego se aproximou, segurou levemente seu ombro e disse baixinho, apenas para ela ouvir: "Obrigado por me ensinar a ser pai. Obrigado por salvar meus filhos. Obrigado por nos mostrar que o dinheiro compra muitas coisas, mas nunca comprará o que realmente importa." Elisa sorriu, com lágrimas nos olhos, e respondeu a única coisa que precisava ser dita: "Não há de quê. Eu apenas os amei. E amor, Senhor Diego, nunca precisou de permissão para existir." Sinta palavras. Conclusão. Às vezes, o amor e a pureza que buscamos estão nas pessoas mais simples, em gestos que o dinheiro nunca poderá comprar. Diego tinha tudo, mas vivia vazio. Elisa tinha pouco, mas vivia com o coração cheio. E quando esses 2 mundos se encontraram, uma lição foi aprendida. A verdadeira riqueza não está no que possuímos, mas em quem amamos e em como tratamos aqueles que cruzam nosso caminho. Se essa história tocou seu coração, deixe um comentário contando o que você sentiu, o que você teria feito no lugar de Diego e no lugar de Elisa. Suas experiências importam para nós. Inscreva-se no canal e ative o sininho para receber mais histórias que emocionam e transformam, porque histórias como essa nos lembram do que realmente importa na vida. Até a próxima. E lembre-se, nunca subestime o poder de um gesto simples de amor. Ele pode mudar tudo.